Se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, talvez você não saiba, provavelmente não sabe, mas nós do Pedra de Afiar, a gente adora extrair conhecimento de qualquer lugar. E um lugar maravilhoso para a gente aprender conhecimento prático para a nossa vida são pequenas histórias. E a história de hoje, ela foi escolhida em homenagem ao Patrick, porque ela se passa no Japão. Nessa história, um samurai muito orgulhoso foi procurar um grande mestre. E ao entrar no aposento onde o mestre estava, ele foi assolado por uma grande angústia, uma sensação muito estranha que ele nunca tinha experimentado até então. Refletindo sobre aquilo, ele percebeu que ele estava se sentindo inferior a esse mestre. Procurou o mestre e falou: mestre, por que eu me sinto inferior em relação a você? Eu nunca passei por isso antes, eu sou um grande guerreiro, encarei a morte milhões de vezes, já enfrentei vários desafios, nem medo eu costumo sentir, e só de entrar aqui e olhar para você eu me senti inferior. Aí o mestre fala: espere um pouco. No final do dia eu converso com você porque eu estou atendendo outras pessoas. O mestre continuou fazendo as coisas de mestre, atendendo outras pessoas. Enquanto isso, aquela sensação de inferioridade foi crescendo dentro do samurai, e ele se angustiando, né? Desesperado, o tempo parecia se prolongar. Até que finalmente chegou um momento onde todos os outros foram embora e ele pôde ser atendido pelo mestre. E ele falou: então, mestre, por que eu me sinto inferior? Ele: venha comigo. O mestre sai dos aposentos onde eles estavam, vai até o lado de fora da casa e aponta para duas árvores. Ele fala: tá vendo aquela árvore grande, aquela árvore pequena? Elas sempre estiveram ali na vista da minha janela. E eu nunca vi a árvore pequena reclamar da árvore grande, falar que ela é maior do que a árvore pequena e por isso ela se sente inferior. E aí o samurai falou: mas isso é óbvio. Elas não se comparam, elas não têm como se comparar. E o sábio disse: então você sabe a resposta por que você se sente inferior. Mestres vêm sendo mestres vêm, na verdade. Mas essa questão realmente da comparação é muito interessante, né? Porque ali o mestre está querendo justamente falar para ele: bom, já entendeu, né? Se você não quer se sentir inferior, não se compare a mim. Simples assim. Simples assim, acabou. Só que essa questão da comparação é uma coisa muito, até talvez polêmica, né? Porque a gente vai falar assim: nossa, é tão simples, mas a gente está sempre comparando, né? A gente vive comparando coisas. E como que a gente para de comparar? Na verdade, a gente não para de comparar. Isso é algo não natural. Comparação faz parte da nossa vida, faz parte da forma como a gente lida com o mundo, faz parte do nosso ponto de vista. A gente vai olhar para um prédio e a gente vai dizer se esse prédio é grande ou pequeno em relação àquele outro prédio que está do lado dele, né? Eu posso falar que eu olho para o Paulo, eu posso dizer que eu sou menor que o Paulo, né? Mas que meu cabelo é maior que o do Paulo. Isso são comparações. Comparação nada mais é do que você pegar características que você e outros personagens desse contexto possuem, mas que são diferentes. E é só isso. Se você para a comparação aí, no sentido de entender que temos características diferentes, a comparação ela se torna algo natural e normal. Até porque ela mostra o range, né? Ela mostra o grau de variabilidade dentro daquela coisa, né? Sim, então você pode mostrar: o cabelo pode ser curto como o meu, ou pode ser longo como o do Patrick, ou pode ser ainda maior, porque tem gente que tem cabelo ainda maior, né? E tem gente que não tem cabelo. Então você... Exatamente, realmente você tem um range de possibilidades. A gente só consegue perceber isso se a gente de fato compara, né? Só que a comparação se torna um problema quando a gente extrapola essa questão simples, da pura e simples comparação, e começa a atribuir peso e valor àquela diferença. Então, se alguém tem um cabelo maior que o meu, isso deixa de ser apenas uma característica e começa a me colocar como inferior a essa pessoa. Do tipo, não, como assim? Eu começo a atribuir um valor pejorativo a mim, por ter um cabelo menor, e um valor a engrandecer aquela pessoa que tem um cabelo maior. Eu começo a atribuir aquelas características que são pura e simplesmente características, critérios que são subjetivos meus.
E um ponto dentro disso que é fundamental a gente entender, e ele é abordado nessa história, mas de maneira subjacente, né, no sentido de que a gente precisa pensar sobre a história para chegar a essa conclusão. Ela não é dada para a gente assim logo de cara. É que cada ser é importante no todo. O todo só é o todo porque ele tem tudo dentro dele. E cada coisa é única, assim como o todo é único. Nós somos o único por correspondência. Né? Nós somos o único por correspondência em relação ao todo. Porque o todo, como é único, tudo que existe no todo também é único. Então, por mais que eu encontre alguém que tem o mesmo tamanho que eu, a mesma medida, tudo certinho, existem outras coisas que nós somos diferentes. E isso é importante para o todo, porque é através dessa diferença que a gente aprende as possibilidades que existem ali dentro. E quando eu olho para o Patrick e vejo, o cabelo pode ficar grande. Mas o meu cabelo é diferente do cabelo do Patrick. Então, por mais que eu deixe o meu cabelo crescer, talvez ele não vá crescer como o cabelo do Patrick. E tudo bem, mas é importante eu saber que existem essas possibilidades. Porque na maioria das vezes a gente vive numa bolha no sentido, em todos os sentidos, né? mas principalmente no sentido de que, é só isso. Então, quando a gente faz um estudo comparado e a gente percebe que existem outras possibilidades, a gente vai vendo, existem essas outras possibilidades. E aí eu busco escolher aquela que é melhor para mim. Se eu acho, por exemplo, que ter cabelo grande é uma coisa legal, e eu olho o Patrick, eu não quero ser que nem o Patrick. Mas eu vejo que eu posso desenvolver essa capacidade, cabelo crescer, que nem o Patrick. O Patrick me serve de exemplo do que é possível, não de que eu tenho que ser igual a ele, porque eu tenho que buscar a minha forma de manifestar essa essência em si. E que por mais que entre a gente possa estabelecer um grau de superioridade e inferioridade, isso é puramente coisa da nossa cabeça, da nossa subjetividade. Exatamente. Porque para o todo, tanto eu quanto o Paulo somos peças igualmente importantes. Porque afinal de contas, se um de nós não existíssemos da forma que nós somos, o todo não seria o todo, não é verdade? Verdade. E se você gostou dessa história, então se inscreve no canal, deixa o seu joinha também. Dando continuidade a um pouco mais dessa análise da história, é importante que a gente saiba, e talvez isso seja o fundamental, cada um nasce para ser aquilo que é. O Paulo nasceu para ser o Paulo, o Patrick nasceu para ser o Patrick, e você nasceu para ser você. A gente pode se comparar no sentido de saber as potencialidades onde a gente pode alcançar, mas a gente não deve se comparar no sentido de falar, não, o Patrick é melhor do que eu nunca vou ser igual ao Patrick. Isso é verdade, gente. Eu nunca vou ser igual ao Patrick e o Patrick nunca vai ser igual a mim, porque nós somos seres distintos. Mas quando o Patrick me mostra que é possível atingir uma determinada coisa e eu acho aquilo valoroso, aquilo é positivo para mim, ele me mostra que é possível. Então eu posso ir lá e fazer também, do meu jeito, do jeito do Paulo, não do jeito do Patrick. E até a próxima. Tchau, tchau.